Cristo, meu amigo, minha amiga, pela vontade de Deus e permissão dele, mais uma vez venho usar este meio de comunicação para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E procuro fazer isto com temor e tremor, pois é uma grande responsabilidade. Por isto, não posso ser leviano em falar somente o que as pessoas querem ouvir. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, nos versículos 4 e 5, ele diz o seguinte: o meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A única maneira do Espírito de Deus gerar uma fé verdadeira em nossos corações é quando ouvimos e cremos na palavra de Deus. Vamos orar? Ó Deus, estamos diante da Tua bendita e santa palavra e nós queremos Te pedir, ó Deus, que ela mesma venha produzir os efeitos que o Senhor deseja que ela produza em nós nesta noite. Senhor Deus, abençoa todos aqueles que estarão ouvindo a Tua palavra nesta noite. Que o Teu Espírito Santo possa iluminar as mentes e os corações, abrir o entendimento para que as pessoas possam compreender a Tua palavra e a Tua vontade. Use a nossa vida e tenha misericórdia e compaixão de nós. Assim eu oro, Senhor Deus, agradecido e humildemente no nome de Jesus. Amém e amém. O Ministério de Louvor estará entoando músicas para o nosso enlevo espiritual. Adoremos ao Senhor.
assim como o médico tem o dever de dizer para o paciente qual o tipo de doença que ele tem e prescrever o tratamento para a busca da cura, assim o pregador da palavra de Deus tem o dever e a missão de dizer ao povo, dizer a todos a causa dos seus sofrimentos e desventuras nesta vida e procurar a cura imediatamente antes que seja tarde demais. Vou ler a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 16, versículos do 16 ao 21. E posteriormente no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 10. Estarei usando a Bíblia na tradução da linguagem de hoje para ajudar a nossa melhor compreensão. E assim nos diz o texto: o Senhor diz: mandarei vir muitos pescadores para pescarem essa gente. Depois mandarei vir muitos caçadores para os caçarem em todas as montanhas e lugares altos e até nos buracos nas rochas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu vejo tudo o que eles estão fazendo. Nada fica escondido de mim. E os pecados deles não escapam da minha vista. Vou dizer com que paguem, vou fazer com que paguem em dobro pela sua maldade e pelo seu pecado. Eles profanaram a minha terra com ídolos, que são tão mortos como os defuntos. Eles encheram a minha terra com os seus falsos deuses. E no versículo 21, do versículo 19 ao 21, eu disse, o profeta Jeremias dizendo: eu disse, ó Senhor Deus, Tu me proteges e me das força. Tu me ajudas na hora do sofrimento, dos fins da terra. As nações irão a Ti e dirão: os nossos antepassados só tinham falsos deuses, tinham somente deuses inúteis. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Ele mesmo responde: não, porque não seriam deuses de verdade. Versículo 21, o Senhor disse: por isso farei com que eles conheçam a minha força e o meu poder uma vez para sempre, e eles saberão que o meu nome é Senhor. Capítulo 19.
17, versículos de 1 a 10, o Senhor Deus disse: povo de Judá, o seu pecado está escrito com ferro pontudo, está gravado com uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Os seus filhos lembram dos altares e dos postes que foram levantados para a deusa Aserá, perto das árvores verdes, no alto dos morros e nas montanhas que estão no interior do país. Farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros por causa dos pecados de vocês, por causa dos pecados que vocês cometeram em toda esta terra. Vocês terão de abandonar a terra que lhes dei, e farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo e queimará para sempre. Verso 5, o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim e confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Versículos 7 e 8, mas eu abençoo aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeiro. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Versículo 10, eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Uma expressão nesse texto me dá muita segurança e coragem para pregar. E ela aparece só aqui nesses dois textos lidos 4 vezes. Expressão como o Senhor Deus diz. O Senhor Deus disse. E podemos observar à luz do texto que Deus não estava nem um pouco confortável com a saúde espiritual do seu povo Judá. E ele age. Versículos 16 a 18, a palavra diz: o Senhor Deus diz, mandarei vir muitos pescadores para pescarem essa gente. Depois mandarei vir muitos caçadores para que os caçarem em todas as montanhas e lugares altos e até aos buracos das rochas. Sou eu, o Senhor, quem está falando.
nesses versículos do 16 ao 18, Deus está falando que vai mandar os caldeus, o império babilônico, para caçar e levar cativo os judeus. Por quê? Havia uma chaga na alma do povo de Deus, uma enfermidade espiritual que o afastava do verdadeiro Deus, o pecado da idolatria. O versículo 21, o Senhor disse, mais uma vez essa expressão, o Senhor disse, no versículo 21, o Senhor disse: por isso farei com que eles conheçam a minha força e o meu poder, uma vez para sempre, e eles saberão que o meu nome é Senhor. No capítulo 17, versículos de 1 a 4, podemos observar Deus citando 3 consequências que o povo sofreria por causa do seu afastamento de Deus. No versículo 3, na parte B do versículo, nós encontraremos a primeira consequência, a primeira consequência, o povo iria perder tudo o que conseguiu de bens, de riquezas. O povo iria perder tudo. O que nos diz o versículo o que nos diz o verso 3 do capítulo 17? A parte B do versículo diz assim: farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros. Por quê? Por causa dos pecados que vocês cometeram em toda esta terra. A segunda consequência que o povo sofreria por causa do seu afastamento de Deus está no versículo 4, na parte A do versículo, que nos diz assim: vocês terão de abandonar a terra que lhes dei. Farei vocês abandonar a terra que lhes dei. Teriam que abandonar a terra que tinham conquistado por herança que Deus havia prometido aos seus antepassados. E a terceira está na parte B do versículo 4. A terceira consequência que o povo haveria de sofrer, da condição de um povo livre, iria passar a ser um povo escravo dos seus inimigos. E no final do versículo 4, a parte B, diz assim: e farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo e queimará para sempre.
pois a minha ira é como um fogo que queimará para sempre. Nos versos 5 e 6, a ideia que tenho aqui, e vou ler para vocês nos versículos 5 e 6, o texto diz assim: o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força dos fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. A ideia que tenho nessa passagem, nesses dois versos, é que Deus agora direciona a palavra às pessoas individualmente, não mais no sentido coletivo, mas no sentido individual. Quando usa o pronome no singular, o pronome demonstrativo, aquele, todo aquele, e usa uma figura de linguagem para descrever o que acontece com a pessoa que se afasta dele. O Senhor disse: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta no deserto que cresce na terra seca, não no chão salgado, onde não cresce mais nada, nada de bom acontece com ele. As pessoas que vivem sob a maldição de Deus, sob a maldição do Senhor, elas confiam em qualquer coisa. Confiam em falsas promessas que vêm das falsas religiões, dos falsos cristos, dos falsos profetas. Elas acreditam nas promessas que vêm dos politiqueiros, que exploram o povo e depois dar a ele migalhas como retorno. Isso te lembra alguma coisa no momento atual? Esse sistema, essa força espiritual que domina o mundo, escraviza tanto os que estão nas senzalas como aqueles que estão nas casas grandes. Todos precisam da verdadeira libertação, da verdadeira liberdade espiritual, que só é possível pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em João capítulo 8, versículo 36, o Senhor Jesus diz: se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A partir de agora, a palavra vem nos dizer que há bênção para quem confia em Deus. Há bênção, há benefícios, há prosperidade para aqueles que confiam em Deus.
e vejamos a comparação que Deus faz sobre tal pessoa que confia no Senhor de todo o seu coração. Versículos 7 e 8: mas eu abençoo aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como árvore plantada perto da água que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos. Aleluias! Se você confia em Deus, meu querido, minha querida, de todo o seu coração, se você é um servo, é uma serva dele, não tenha medo das circunstâncias, por mais agudas que elas sejam. O Espírito Santo de Deus está em você para te saciar, para dar refrigério à sua alma. A sua aparência não vai se desfigurar, não vai se preocupar com o futuro e vai produzir frutos mesmo em meio às intempéries, porque você confia em Deus. É muito maravilhoso neste tempo de dificuldade que estamos passando. A gente liga para um irmão, para uma irmã: está tudo bem, pastor? Estou bem. Deus está cuidando de nós. Deus tem suprido as nossas necessidades. Glória a Deus. Quem confia no Senhor experimenta a bênção dele. As bênçãos do Senhor são acumuladas na vida daqueles que servem a Deus. Por isso, a palavra vem nos dizer no Salmo 55, versículo 22: lance sobre o Senhor os teus cuidados e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Aleluias! Descanse no Senhor, lance sobre Ele os seus cuidados, suas preocupações, e Ele vai te sustentar. E Ele vai te abençoar, e Ele vai cuidar de cada um de nós. Finalizo me dirigindo agora a você, meu amigo, minha amiga. Se você ainda não tomou a decisão de servir e amar a Deus de todo o seu coração, é só nele que você precisa confiar. Se você ainda não tomou essa decisão, eu digo a você que o seu coração está doente e Deus quer te curar. Vejamos o que nos diz a Bíblia nos versículos 9 e 10. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Versículo 10: eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações.
Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver e de acordo com o que ela faz. Deus examina e conhece o nosso coração. Você, querido, você, querida, você, amigo, você, amiga, precisa orar assim, como o salmista orou. Ele disse no Salmo de número 139, versículos 23 e 24, ó Deus, é uma oração. Abra o seu coração e faça esta oração ao Senhor. Ó Deus, examina-me. E conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e guia-me. Melhor, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Deus conhece tudo que vai em nosso interior. Ele conhece, mas Ele quer que nós confessemos e rasguemos o nosso coração e abramos o nosso coração diante dEle com uma oração como esta que o salmista fez ao Senhor. Sonda-me, ó Deus. Deus abençoa, ama e se alegra com os obedientes, porém recompensará aos que permanecerem com os seus corações endurecidos diante dele. A palavra diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13, assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Largue tudo por Deus, seus desejos, suas vontades, seus caprichos. Deixe tudo, renuncie a você mesmo para confiar em Deus. Quer ser abençoado? Confie em Deus de todo o seu coração e seja um servo, uma serva fiel a Ele. Fique com essa palavra, querido, querida, reflita nela, faça um autoexame e o Espírito de Deus vai te ajudar, pois é Ele quem nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que Deus te abençoe. Tenham todos uma excelente noite e um excelente início de semana. E lembre-se, a Terceira Igreja Batista em Jardim Catarina é uma família que ama você. O Ministério de Louvor estará mais uma vez ministrando músicas ao nosso coração e em seguida o culto estará encerrado. Que Deus te abençoe, a você e a sua digníssima família. Amém e amém.
Sempre